Oi, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Thaís e eu estou aqui mais uma vez para juntos nós aprendemos a palavra de Deus, né? O livro de lindas histórias. Crianças, vocês lembram que nós estamos aprendendo sobre os amigos de Deus do Velho Testamento? E hoje já é a última lição dessa revista. Já estamos na lição número 13, crianças. Sabe, hoje nós vamos aprender sobre o amigo corajoso. Você sabe quem é esse nosso amigo corajoso? Olha, eu vou mostrar para você um animalzinho e eu acho que você já vai saber sobre quem nós vamos falar hoje. Que animalzinho é esse, crianças? Isso mesmo, ele é um leão. Sabe, crianças, o leão é tido como o rei da selva. Por que será? Eu acho que é porque ele é muito forte, ele é majestoso, né? E ele é muito bravo, também a goelona do leão, né? Então hoje nós vamos aprender sobre Daniel na cova dos leões. Você está preparado? Sabe? Hoje a gente vai falar sobre coragem, sobre não ter medo. Você é uma criança que tem medo? Não precisa ter medo, crianças. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Você tem Jesus no seu coração? Você ama Deus acima de todas as coisas? Então você não precisa ter medo. Ai, tia, mas às vezes o escuro, a gente não sabe o que tem no escuro. Não tem nada. O Senhor está cuidando de você. E sabe, o nosso texto áudio de hoje diz assim, ó. Ele, Deus, me livrou de todos os meus medos. Salmos 34:4. Vamos falar junto com a tia? Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34:4. Você sabia que adulto também tem medo? Sim, muitas das vezes bate no nosso coração o medo, mas nós lembramos que nós servimos a Deus, um Deus verdadeiro e que está acima de todas as coisas. Então, a gente tem que confiar, isso é ter fé. Sabe, crianças, hoje a gente vai aprender então sobre Daniel. Você sabe quem foi Daniel? Olha, vamos só dar uma repescada, né, um pouquinho mais para trás para a gente entender a história de hoje. O povo de Deus, mais uma vez, deixou o Deus de lado. Sabe aquele Deus que tirou o povo do Egito com mão forte, que abriu o mar vermelho, que deu uma terra que mana leite e mel, que deu maná para o povo dele no deserto, que tirou água da rocha, o Deus que cuidou do seu povo. Agora o povo novamente se esquece de Deus. E o pior, crianças, eles começaram a adorar a ídolos, coisa que o Senhor não gosta. A Bíblia nos ensina que nós não devemos colocar diante de nós imagens de escultura. Por quê, tia? É assim, ó, uma imagem não pode fazer nada por nós. Ela não ouve, ela não fala, ela não vê. Então aquela imagem não tem poder para fazer algo pelas nossas vidas. Mas a Bíblia nos ensina que o nosso Deus, além de vivo, é um Deus poderoso, é um Deus que cuida das nossas vidas, né? Então a esse Deus nós devemos toda adoração. E o povo de Deus se esqueceu de Deus, né? Deixou Deus de lado e começou a adorar a ídolos. Então o Senhor permitiu que o rei Nabucodonosor da Babilônia fosse até a terra onde estava o povo de Deus e trouxesse muitas pessoas como escravas. Trouxeram eles cativos, né? E aí, crianças, no meio dessas pessoas que foram levadas como escravos, nós vamos encontrar quatro jovens que foram muito especiais. Eles eram da tribo de Judá. Mas sabe, crianças, nós vemos que o povo de Deus foi levado exatamente porque eles estavam o quê? Adorando a ídolos, certo? Mas nós vamos ver que esses jovens, apesar de terem os seus nomes mudados, eles decidiram que iam buscar a Deus e servir a Deus independente da circunstância. Quem são esses jovens? Eu tenho certeza que você vai dizer Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, certo?
Sim, isso mesmo. Mas deixa eu só falar uma coisa para vocês. Esse não era o nome deles. A Daniel, sim. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Esse era o nome desses jovens, sabe, crianças? Mas quando chegou ali na Babilônia, o rei Nabucodonosor mandou que mudassem o nome deles, colocassem nome neles que adorassem aos ídolos babilônicos. Então, por isso que Daniel começou a chamar Beltesazar. Ananias, Misael e Azarias começaram a chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome deles foram mudados para que eles se esquecessem dos Deus deles, de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus deles, que eles se esquecessem da terra de onde eles vieram, que eles começassem a adorar a ídolos como aquele povo. Mas esses jovens, eles eram tão obedientes a Deus, tão fiéis a Deus, crianças, que até mesmo quando seus nomes foram trocados, o coração deles continuaram o mesmo. E nós vamos ver na história que quando for apresentado diante de deles, a tia tá gaguejando bastante hoje, né? Quando foi apresentado diante deles um banquete real, porque aqueles jovens foram escolhidos para morarem no palácio, durante 3 anos eles seriam preparados para servir ao rei, para estar ali na presença do rei, para ajudar ao rei, né, dar conselhos, eram para ser sábios, homens escolhidos pelo rei para ajudar a ele, né? Mas aqueles jovens, quando viram aquele banquete, que era um banquete oferecido a ídolos, eles decidiram a não se contaminarem com o banquete do rei, sabe, crianças? E mesmo depois, quando esses jovens, diante de uma estátua de ouro, né, levantada pelo rei, foram ameaçados que quem não adorasse aquela estátua seria jogado dentro da fornalha de fogo ardente, esses jovens também decidiram que não se prostrariam diante de nenhuma estátua, porque eles adoravam somente o Deus verdadeiro. Então, a história vai continuar e nós vamos ver que Deus deu livramento muito grande para a vida desses jovens, né? E agora, crianças, já não é mais Nabucodonosor que está reinando naquele lugar, está reinando o rei Dário. Daniel já tem mais de 80 anos, então ele já está bem velhinho, crianças, mas o rei gosta muito dele, o rei tem ele como um amigo, o rei colocou ele para ajudar ele a governar. Então, nós vamos agora ler a nossa história, acompanhar a nossa história no livro de Daniel, no capítulo 6, a partir do versículo 1, porque a gente vai acompanhar juntinho com a Bíblia essa história para ver exatamente como ela aconteceu, tá bom? A gente sempre tem que comparar para ver se é isso mesmo, né? Aprender a Bíblia na íntegra, tá bom? Então, vamos lá. Pareceu bem a Dário, o rei, constituir sobre o reino dele 120 governadores. Tia, eu não entendi. O rei Dário escolheu 120 homens para ajudar ele a governar as terras dele, porque era muito grande aquele império. E acima desses 120 homens, ele colocou 3 presidentes. E entre esses 3 presidentes estava Daniel. Mas Daniel se destacava muito, o rei gostava muito dele. Sabe, crianças, mas aconteceu uma coisa aqui chamada inveja. Porque o rei Dário gostava muito de Daniel, confiava em Daniel, né? Sempre chamava Daniel para aconselhá-lo, né? Então, os homens, os outros governadores ficaram muito bravos, cheios de inveja e falaram assim, ó, a gente tem que arrumar alguma coisa que faça o rei demitir esse homem, ou que faça o rei destruir esse homem, porque o rei só gosta dele e nós também fazemos o nosso serviço, nós também fazemos o nosso trabalho, mas o rei só olha para esse Daniel. Aí fala assim, ó, mas vamos procurar alguma coisa nele que não esteja correta. Crianças procuraram e nada acharam, porque Daniel, ele era muito fiel no que ele fazia. Além de Daniel ser fiel a Deus, ele também fazia o serviço dele de uma maneira que não acharam nada errado, porque Daniel,
Ele era um presidente que tinha que o quê? Fiscalizar o serviço desses outros governadores. E aí não poderia ter corrupção, não poderia ter fraude, né? Então, esses outros homens não queriam aquele homem fiscalizando ele, ainda mais um homem tão correto, né? Então, crianças, eles começaram a procurar, e procura aqui, e procura ali, não acharam nada. Daniel era muito fiel no que ele fazia. Então, eles tiveram uma ideia. Vamos procurar algo que seja na lei do Deus dele, porque ele é tão fiel a Deus que deve ter alguma coisa aí que a gente possa usar ao nosso favor. E sabe o que descobriram em Daniel, crianças? Mas eu acho que vocês também não vão achar uma coisa ruim. Descobriram que Daniel orava 3 vezes ao dia. Será que isso é uma coisa ruim, crianças? Exatamente não. Orar a Deus, buscar a presença de Deus. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você, criança, tem buscado a presença de Deus? Hein? É muito importante a gente buscar a presença de Deus, né? Quem sabe aí Deus toca no seu coração para você orar na hora do almoço, na hora que você levanta de manhã, na hora que você dormir, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Então, crianças, esses homens começaram a procurar e acharam Daniel orando. Então, eles falaram, então, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Vamos fazer o seguinte? Foram lá no rei Dário e, bajulando o rei, né? Lisonjeando o rei. Rei, nós tivemos uma ideia. Todos nós, os prefeitos, os governadores, tivemos uma ideia. Que tal, rei, o Senhor criar uma lei que homem nenhum possa buscar nenhum Deus, se ajoelhar ou pedir nada a nenhum Deus, a não ser o Senhor, rei. Que todo homem se prostre diante do Senhor, rei, busque a tua presença, peçam as coisas para ti, agradeçam a ti, se curvem diante de ti, rei. O que você acha? E aquele homem que não obedecer seja jogado dentro da fornalha, dentro da cova dos leões. Sabia? O rei gostou da ideia, porque quem não quer ser paparicado, quem não quer ser lisonjeado, mas aqui existe um grande perigo. E o rei nem pensou direito, olha só, crianças, e foi lá e assinou aquele decreto, assinou aquela lei. Sabe, crianças, o rei nem pensou no que ele estava fazendo. Ele pensou que ele ia ser o Deus do momento. Crianças, o que vocês acham que Daniel fez a partir daquele momento? A Bíblia fala que no momento que Daniel ficou sabendo daquele edito, daquela lei, ele entrou no seu quarto, ele abriu a janela como ele fazia todas as vezes, ele se ajoelhou diante de Deus e a Bíblia diz que ele dava graças a Deus, ele orava a Deus, ele continuou buscando a presença de Deus. Mas espera aí, existia o perigo dele ser jogado dentro da cova dos leões. Isso era algo que com certeza ele morreria, mas isso não mudou o que ele sentia por Deus. Ele continuou adorando. Ele poderia ter falado, Senhor, eu já oro todos os dias. Olha, tá vendo que o rei fez essa lei? Então, por esses 30 dias eu não vou estar orando, né? Porque Daniel tinha depósito no céu, né? Mas não, ele continuou buscando a presença de Deus. Ele confiou em Deus, apesar das coisas começarem a ser contrárias à vida dele. Quando aqueles homens viram Daniel orando, buscando a presença de Deus, o que vocês acham que eles fizeram? Eles correram até o rei e falaram, Rei Dário, lembra da lei que nós fizemos, que o Senhor assinou? Que aquele homem que não buscar a tua presença, rei, será jogado dentro da cova dos leões? O rei, sim, eu lembro. Mas sabe, Daniel, aquele presidente, aquele homem que é seu amigo, aquele homem que você confia tanto, ele está buscando a presença do Deus dele, ele está orando a Deus dele, ao Deus dele. O rei, ele não está te obedecendo, ele tem que ser jogado dentro da cova dos leões. Crianças, a Bíblia diz que o rei ficou com o coração muito triste, porque Daniel era seu amigo, e ele passou o dia todo tentando livrar a Daniel daquela situação, mas os homens falaram para ele, rei,
Essa lei não pode ser voltada atrás. O Senhor assinou com um selo real, com seu anel, rei. Você não pode voltar atrás. E mesmo que o rei tentou, ele não conseguiu. Então, naquele dia, já depois do pôr do sol, ou perto do pôr do sol, eles levaram Daniel e jogaram crianças dentro de uma cova cheia de leões. Que leão come, crianças? Come carne. E aí Daniel foi jogado lá dentro. Já podia até ouvir o rugido dos leões, né? E foi colocado em cima daquela cova uma pedra. E ali o rei assinou, porque aquilo tinha sido uma lei feita por ele, né? Ele assinou aquele decreto. E a Bíblia fala que o rei voltou para sua casa muito triste, crianças. Ele não quis comer, ele não quis música, ele ficou muito preocupado. E no momento em que o rei levou Daniel para ser jogado na cova dos leões, sabe o que o rei falou? Ele falou assim, ó, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. E Daniel foi jogado lá. Enquanto o rei estava lá na casa dele, agoniado, chateado, triste por aquela situação, como que será que estava Daniel, crianças? Olha aqui, Daniel, lá no meio dos leões, olha, muito tranquilo, cuidado por Deus. Por quê? Você acha que Daniel imaginou que aquilo poderia acontecer? Não, com certeza ele não imaginou. Mas a Bíblia diz que o Senhor fechou a boca dos leões. Os leões não sentiram o cheiro de carne em Daniel, viram Daniel como amigo. E Daniel passou uma noite juntinho com os leões. Eu sentiria um pouquinho de medo, hein? Mas Daniel corajosamente passou aquela noite ao lado dos leões. Os leões não fizeram nada, crianças, contra aquele homem, porque o Senhor guardou a Daniel. No outro dia, crianças, logo cedo, quando o rei acordou, ele já saiu correndo. Ele correu até lá, perto da cova, pediu para tirar aquela pedra e ele falou com voz triste. No versículo 20 fala assim, ó: chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te do poder dos leões? E qual foi, crianças, a surpresa daquele rei quando ele escutou uma voz de dentro daquela cova dizendo: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira. O rei ficou muito feliz e ele falou: tirem Daniel da cova dos leões agora. E Daniel foi retirado. E na Bíblia está escrito que nenhum dano se achou em Daniel, porque ele creu no seu Deus, ele teve fé em Deus, crianças, e Deus guardou ele dentro da cova. Ele livrou Daniel dos leões, não livrou da cova, livrou dentro da cova. Mas o rei agora ficou bravo, viu, crianças? Ele ficou bravo com aqueles homens que tinham feito aquele edito, aquela lei, e ele falou: tragam todos esses homens que fizeram essa lei e joguem eles dentro da cova. E a Bíblia fala que aqueles homens foram jogados dentro da cova. E antes que eles chegassem no chão, crianças, os leões já pegaram eles no alto mesmo e já morderam eles no alto. E a Bíblia fala que ele já esmigalhou todos os seus ossos. E aqueles homens morreram, pereceram. Mas sabe, essa história não termina aqui. Porque o rei Dário, ele fez outra lei, um outro edital, ele fez um outro pronunciamento. Está no capítulo 26, diz assim, ó: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Por quê, crianças? Porque ele é o Deus vivo.
e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. E foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Olha aqui o rei Dário fazendo um novo pronunciamento, uma nova lei, que todos tremam diante do Deus de Daniel. Mas por que isso aconteceu, crianças? Porque um homem decidiu ser diferente. Um homem decidiu a continuar adorando ao seu Deus, mesmo quando a circunstância ao redor dele estava falando que para ele não fazer, mesmo que ele tinha o perigo de morrer, porque Daniel poderia ter morrido comido pelos leões e ele também seria salvo, mas aquele homem confiou em Deus, ele foi corajoso e Deus o recompensou. Sabe, crianças, nós não perdemos nada em servir a Deus, nós não perdemos nada em amar a Deus, nós não perdemos nada em confiar em Deus. Então, a nossa lição de hoje é: seja corajoso. Você lembra do nosso memorizando? Ele me livrou de todos os meus medos. Ele te livra de todos os seus medos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu coração, a tua ansiedade nas mãos do Senhor. Papai, mamãe, que o Senhor possa visitar o teu coração nesta tarde. Eu não sei qual é o que você está passando, qual é o seu sentimento, qual é a sua situação. Eu até mesmo não posso fazer nada por você, mas Deus pode, aquele que está acima de todas as coisas. Esse rei aqui, ele era um rei pagão, mas o que ele fala sobre Deus? Ele fala que Deus livra, ele fala que Deus salva, que Deus faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Esse é um homem pagão falando sobre o Deus Altíssimo. E você que serve a Deus, não perca a sua fé, confia no Senhor em todos os momentos da sua vida. Nós devemos servir e amar a Deus de todo o nosso coração. O nosso Deus é um Deus vivo, um Deus poderoso. Então hoje foi a nossa lição. Encerramos o nosso trimestre sobre os amigos do Velho Testamento. Mas sabe, crianças, no próximo final de semana nós vamos aprender sobre o amigo do Novo Testamento, os amigos de Jesus do Novo Testamento. Então vamos encontrar lindas histórias, lindos personagens e vamos continuar aprendendo a palavra de Deus. Então nesse momento eu me despeço de cada um de vocês, falando para vocês, crianças, sejam corajosas, mas não façam nada que os outros querem que você faça que não agradem a Deus, tá bom? A Bíblia fala que os olhos de Deus estão em todos os lugares e nós não devemos fazer as coisas erradas por medo de Deus, mas não podemos fazer as coisas erradas por amor a Deus, porque somos diferentes, porque temos Jesus no nosso coração. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em nós e ele habita no seu coraçãozinho, tá bom? Eu me despeço agora, um grande abraço para todos vocês e até a próxima semana. Fiquem com Deus e não se esqueça, Ele nos livra de todos os nossos medos. Tchau, crianças!